Já estamos no ar. Olá, pastor Cândido. Boa noite a todos que nos acompanham neste nosso segundo encontro teológico com o tema de estudo Aliança das Obras e Aliança da Graça. Está conosco o pastor, o reverendo Ricardo César Toniolo, da Igreja Presbiteriana, e por sinal ele é mestre em teologia e exegese do Antigo Testamento pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jampa, mestrado e doutorado em curso no programa de pós-graduação em letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É professor de especialização à distância nos cursos de teologia bíblica e também, pelo sinal, foi o nosso professor no módulo dos livros históricos e proféticos e também professor na Faculdade Internacional de Teologia Reformada. Tem experiência na área de teologia com ênfase em Antigo Testamento. Também está convosco aqui o pastor Cândido, aqueles que nos acompanham, tanto em Angola como no Brasil, pastor da Igreja Congregacional, que é de uma linha tradicional, conservadora e reformada, que crê na Bíblia, que a Bíblia tem origem divina e é a revelação natural, progressiva de que Deus é e de quem o homem é em relação a Deus. Também nós cremos que a Bíblia constitui-se numa unidade em todas as suas partes e jamais se autocontraduz, como podemos observar no livro do Salmo 119, versículo 166. Também nós cremos que a Bíblia é inspirada, é inerrante, sem erro nos seus manuscritos original. Boa noite, professor. Está à vontade e pode saudar o santo povo de Deus aqui em Angola. Este é o momento, senhor professor. Obrigado, reverendo Cândido. Um prazer estar com o irmão e com todos aqui por este meio. Saúdo a todos na graça, no amor de Cristo Jesus. A gente espera poder ser instrumento nas mãos de Deus para contribuir na edificação dos irmãos e para a glória do Senhor. Muito obrigado, professor. E os irmãos que nos acompanham, nosso estudo sobre hoje é a Aliança das Obras e a Aliança da Graça. Professor, no século XVII, que é o período da Reforma, desenvolveu-se na teologia reformada uma visão de que as alianças entre Deus e a humanidade constituíam um elemento central no ensino das Escrituras, e onde nós encontramos a visão da teologia da aliança ou a teologia pactual. O que é de concreto a teologia da aliança ou a teologia pactual? Bom, quando nós falamos de pacto, nós estamos falando de um compromisso assumido sob juramento entre duas partes. No caso, quando nós falamos de uma teologia pactual, nós estamos falando do pacto de Deus com o homem, que é uma aliança de sangue. O que isso quer dizer? Que ela envolve a vida e a morte. E alianças sempre podem ser firmadas entre duas pessoas, né? Ou entre duas partes em igual condição. Mas, em alguns casos, e principalmente neste caso em que Deus é que faz aliança com o homem, essa aliança é uma aliança estabelecida de forma soberana, ou seja, o homem não pode recusar ou questionar as cláusulas de Deus, né? Então, a boa definição que Palmer Robertson dá a esse tema é que o pacto é uma aliança de sangue soberanamente administrada. E a teologia da aliança, ela encontra as suas bases mais primitivas nos pais da igreja, né, como Agostinho e Irineu. A teologia reformada certamente contribuiu muito para a elaboração mais aprimorada dos conceitos de pacto das obras, de pacto da graça, mas a sementinha está lá atrás.
E a teologia da aliança é uma maneira de demonstrar como a Bíblia está estruturada, e como toda revelação tem uma sequência lógica, ela tem um começo, meio e um fim, né? Segundo ela, então, basicamente, nós temos 2 pactos com os seus respectivos cabeças federais, né? Isso estrutura toda a Bíblia, através deles nós podemos compreender os assuntos que a Bíblia aborda, né? Por exemplo, a razão pela qual só através de Jesus é possível ter salvação. Isso se encontra claramente na teologia da aliança, e por ela nós podemos enxergar. Então, a teologia da aliança é a base hermenêutica dos reformados, né? Quer dizer, ela é a base hermenêutica da Bíblia. Nós interpretamos a Bíblia a partir dessa visão da teologia da aliança e por esses 2 grandes pactos, que são o pacto das obras e o pacto da graça. E esse assunto ele é tratado como teologia e não como uma doutrina, né? Porque a doutrina é algo pontual. A aliança já é algo que estrutura toda a Bíblia. Então, todas as doutrinas estão relacionadas a ela, assim como toda a Bíblia encontra sua unidade, encontra o seu sentido a partir dessa teologia pactual, né? E Deus, então, ele resolveu se relacionar com a humanidade em termos pactuais. Poderia não ser, mas assim ele escolheu, né? Que a relação entre Deus e o homem seja por pacto. E um pacto tem sempre ao menos 2 partes comprometidas e as suas próprias responsabilidades. Então, há um compromisso mútuo aqui de Deus e do ser humano. Creio que nós podemos... Muito obrigado, professor. Muito resumir... obrigado, professor, pelo esclarecimento, porque muita gente tem dúvida o que a aliança realmente vai para o Antigo Testamento, vai para o Novo. Também na teologia das alianças tradicionais, como o professor já disse, porque todo o relato histórico da Bíblia foi dividido em 2 relações principais, que são a aliança das obras e a aliança da graça. Isso tem levantado algum equívoco quando essas 2 expressões, geralmente, alguns não conseguem encontrar na Bíblia. Como se pode explicar as alianças das obras e a aliança da graça, sendo termos que não aparecem nas Escrituras Sagradas? Mesmo que o professor falou do termo histórico, como os pais da igreja, e também os apologistas gregos que falaram sobre essa situação. Certo. Então, a aliança das obras e da graça, os termos não aparecem na Bíblia, né? Mas diversos outros termos também não aparecem na Bíblia. E, realmente. E recebem também um nome para nós definirmos o assunto que nós estamos tratando, né? Então, por exemplo, o exemplo clássico disso é a doutrina da Trindade. O termo não aparece na Escritura, mas o conceito, sim. Então, o que a teologia fez foi dar um nome para esse assunto, né? Assim é a teologia pactual. O pacto das obras e pacto da graça não são expressões encontradas na Bíblia, mas conceitos que estão ali. Então, por exemplo, quando nós falamos de um pacto das obras, alguns até se recusam, né, a aceitar que existe esse pacto das obras, pelo fato da palavra pacto não aparecer ali em Gênesis. A primeira vez que a palavra pacto vai aparecer na Bíblia é com Noé, né? Mas nós não podemos, por isso, dizer que não existe um pacto na criação, porque, assim, também temos salmos dizendo que determinadas palavras foi um pacto que Deus fez com Davi, mas no livro de Samuel, a palavra pacto também não aparece quando Deus está falando com Davi, fazendo aquele pacto com ele. No entanto, outras partes da Escritura dizem, né, que ali se trata de um pacto. Então, nós entendemos também que o conceito, né, do pacto está presente ali. E por quê? Porque na criação, né, nós temos as 2 partes, nós temos Deus e temos o homem, e nós temos uma promessa, a promessa de vida eterna, né? Nós temos uma condição, e essa condição é a obediência, né, com respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal. Temos uma punição, né, o castigo, no caso da desobediência, que é a morte.
Nós temos até um sinal, né, um selo desse pacto, que é a árvore da vida. Então, embora as expressões não ocorram na Bíblia, né, elas são criadas pelos teólogos para didaticamente se referir àquele assunto que está ali, né? O conceito pactual está ali presente. Muito obrigado, professor. Professor, visto que nós estamos a tratar as alianças das obras e a aliança da graça, quando é que começou a aliança das obras? Que essa tradição reformada que nós abraçamos, que nós falamos das alianças das obras e aliança da graça. Quando é que começou a aliança das obras? A aliança das obras começou quando Deus terminou a criação, fez o ser humano e já estabeleceu o seu relacionamento com o ser humano através desse pacto. Então, nesse pacto, chamado Pacto da Criação, às vezes chamado Pacto de Obras, pelo fato de a vida eterna vir através de obras, né, pela obediência. Também, às vezes, é chamado Pacto de Vida, né, pelo fato de a promessa ser vida, mas o Pacto da Criação, uma expressão mais geralmente aceita, porque envolveria tudo, né, tudo aquilo que Deus estabeleceu ali na criação em relação com o homem, seu relacionamento com o homem. Então, ele estabelece ali alguns mandatos, né, importantes, como o mandato espiritual, o relacionamento do ser humano com aquele que é seu superior, no caso, Deus, né, o único que é superior. O relacionamento do ser humano com o seu superior. Aí nós temos o mandato cultural. O mandato espiritual tem como palavra-chave o Shabá, né, o sábado. E o mandato cultural é o trabalho, porque Deus manda que o homem domine sobre toda a criação, domine sobre toda a terra, sobre todos os animais, toda parte. E assim, o mandato cultural, então, é o relacionamento do homem com o seu inferior. Por isso, nós costumamos dizer, né, na teologia bíblica, que o ser humano foi colocado ali como um vice-rei. Porque Deus é sempre o rei, acima de tudo. Mas quando Deus deu ao homem a tarefa de dominar, ele ali, então, domina como representante de Deus na criação. É o único com capacidade de governo. Mesmo depois do pecado, né? Nós vemos aí que um grande felino, por exemplo, tem as suas garras e nós não podemos enfrentá-lo com as nossas próprias mãos, com os nossos dentes, mas quem manda é o ser humano. E a existência desses felinos, inclusive, depende do ser humano se comportar em relação a eles, né? Então, o domínio depois do pecado passou a ser também um domínio que traz prejuízos, né? Mas o domínio que Deus mandou que o homem exercesse fosse um domínio benéfico, um domínio para o bem, né? O bem de toda a humanidade, de todos os animais, de toda a terra, cultivar a terra, guardar. E assim, então, ele estabelece a relação do ser humano com aquilo que é inferior ao ser humano. Então, o mandato espiritual, o ser humano com relação ao seu superior. O mandato cultural, o ser humano com relação ao seu inferior. Mas nós temos também o mandato social, cuja palavra-chave é família. Tá? E ali, quando Deus deu esse mandato ao ser humano, ele estabelece o relacionamento do ser humano com o seu igual. Com o seu igual. E por isso, o casamento, ele é a principal base da sociedade, né? Sociedade. Quando Deus estabelece, então, a primeira forma de relacionamento de um ser humano com o outro, um ser humano com o seu igual, né? Através do casamento. Então, nós temos esses 3 mandatos que fazem parte do mandato espiritual, aliás, o pacto da criação, né? E também existe aquele outro aspecto, né? Que Deus colocou aquela condição. Se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, morre. E essa condição, Deus não pode voltar atrás dela.
Muito obrigado. Sim, professor, muito obrigado por esclarecer a aliança das obras, que começa com a criação. Podemos enquadrar o mandato espiritual, social e cultural dentro da aliança das obras? Sim, mandato espiritual, cultural, social, são mandatos do pacto da criação, ou o pacto das obras. Ok. Muito obrigado. A expressão aliança da graça também é usada para descrever a relação de Deus com o seu povo ao longo do restante das Escrituras. Encontramos isso. Estritamente falando, essa aliança foi firmada definitivamente com Cristo, que nós chamamos o último Adão, que é o representante da humanidade que ele mesmo redimiu. E quando começou a aliança da graça? Porque muitas vezes alguns dizem que não, a aliança da graça começou só com Cristo. E a nossa preocupação aqui, então, o que foram salvos? É pelas obras ou pela graça? Pois é, quando a gente fala de graça, a gente fala de salvação. No pacto das obras, nós não podemos falar de salvação. Não existe qualquer compromisso de Deus com salvação segundo o pacto das obras. Então, no pacto das obras só existe aquela expressão mesmo de que pecou, morreu, né? E ali, então, quando o homem peca, Deus imediatamente vai atrás do homem e Deus não teria responsabilidade nenhuma de salvar o homem. Nenhuma responsabilidade. Não existe salvação no pacto de obras. Existe vida eterna, que é diferente de salvação. Adão, ele teve vida, mas ele não teve vida eterna. Tanto é que ele perdeu. Se ele tivesse vida eterna, ele não teria perdido, porque ela é eterna. Mas, como ele tinha vida, mas essa vida não chegou a ser eterna, porque ele desobedeceu, então Deus estabelece um meio de adquirir a vida eterna pela salvação. E isso ele anuncia ali mesmo no Jardim do Éden, quando o ser humano pecou, o homem e a mulher pecou, ele vai atrás do homem, ele vai em busca do homem, enquanto o homem foge de Deus, e ali começa, então, o pacto da graça. Deus anuncia, né? Deus vai para que Adão preste contas, ele culpa a mulher, Deus vai à mulher para que ela preste contas, ela culpa a serpente, e quando Deus fala à serpente, Deus, então, ali anuncia que vai ter uma quebra, uma inimizade, né? Porque até agora o homem se aliou à serpente contra Deus. Mas Deus, pela sua graça, rompe com esse compromisso, né? Essa relação do homem com a serpente, e ali mesmo, diante da serpente, ele já estabelece que viria um descendente da mulher. E ele pisaria a cabeça da serpente. Então, ali é o momento em que se estabelece a graça de Deus, né? A graça começa assim que o homem cai no pecado, ele cai ali no pacto das obras, da sua condição, e se graça existisse só no Novo Testamento, então seriam salvos aqueles que viveram antes de Cristo, né? Teriam conseguido eles realizar obras perfeitas, eles expiariam os seus próprios pecados, né? Então, o principal problema de quem diz isso, né, é admitir que no Antigo Testamento foi possível alguém ser salvo por obras. Se alguém diz que só existe graça no Novo Testamento, tem que explicar. Ou ninguém foi salvo no Antigo Testamento, ou então é possível ser salvo por obras. Ok. Será, professor, Gênesis 3, onde começa a queda do ser humano, o que nós chamamos de depravação total, já não tinha nenhuma possibilidade de se salvar, Deus tinha que intervir. Será que ali onde começou o conceito que chamamos em teologia, o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho? Sim. Primeira vez que o evangelho foi anunciado
foi em Gênesis 3,15. Aquelas palavras de Deus à serpente estabeleceram o pacto da graça. Ali foi a primeira vez que o evangelho foi anunciado. É como uma semente. Uma semente tem todas as características da árvore em que ela vai se desenvolver. Tudo está ali, escondido na semente. Se você pega uma semente com flor amarela, uma semente com flor vermelha, né, elas podem até ser muito parecidas ali na sua mão. Mas no momento que você planta, todas as características dela já estavam ali. Quando ela começa a se desenvolver e, enfim, quando ela está completa, e ali você vê, então, que a flor dela é amarela ou a flor dela é vermelha, né? Assim também, o Evangelho ele está todo contido em Gênesis 3,15. E a partir daí, então, Deus vai revelando progressivamente e organicamente essa graça, né? Até completá-la plenamente, né? Em Cristo Jesus. Então, é isso que nós podemos dizer sobre Gênesis 3,15. Muito obrigado, professor. Por isso é que também nós sempre, na teologia bíblica, dizemos que a revelação teve um processo, que a revelação foi de forma progressiva, orgânica, histórica e também dinâmica, ou adaptável, podemos dizer isso. E quase o Evangelho já teve um embrião em Gênesis 3 para diante. A graça, né? A graça de Gênesis 3,15, Apocalipse, nós vemos a graça. Ok. Muito obrigado, professor. Na Bíblia, nós temos as principais alianças, que se resumem em duas, das obras e da graça, como a aliança com Adão, com Noé, com Abraão, que foi 2 vezes na circuncisão e depois a bênção. Temos também com Moisés, temos também com o filho de Arão, Fineia, quando Israel estava a se corromper. Temos com Davi e depois temos a aliança que nós chamamos a nova aliança. Como o professor pode resumir essas alianças bíblicas? Certo. Olha, nós podemos falar das alianças. Bom, o Pacto das Obras e o Pacto da Graça são os dois grandes pactos. Agora, todas essas outras alianças que foram feitas durante o período histórico, o período da história da redenção, são alianças que pertencem ao Pacto da Graça. Pacto e aliança, a palavra é a mesma coisa, né? Mas eu por efeito didático, eu reservo assim para usar o termo pacto para Pacto das Obras e Pacto da Graça. Aí dentro do Pacto da Graça, nós vamos tendo as alianças à medida que a história da revelação vai se avançando, e cada aliança que Deus vai fazendo, na verdade, ela vai revelando mais da graça de Deus e não acabando com o anterior, não contradizendo o anterior, mas pelo contrário, somando a anterior, dando mais instruções. É como aquela sementinha, estava tudo dentro dela, mas ela vai desabrochando, então você vai vendo o caulezinho dela, você vai vendo as folhazinhas dela, e ela vai se crescendo, vai dando os seus frutos, e é assim que nós vamos acompanhando a revelação da graça desde o Antigo Testamento, através das diversas alianças. Há alguns que falam em algumas outras alianças, aliança moabita e tal. Eu quero eu prefiro falar em 5 alianças no Antigo Testamento. A aliança do começo foi ali quando Deus estabelece o Pacto da Graça, que foi com Adão, onde Deus assume o compromisso de prover o substituto. Compromisso do substituto. É isso que é graça. Graça não é a anulação do Pacto das Obras. A graça é prover alguém que o cumpra. Isso foi estabelecido no começo. Depois nós temos a aliança da preservação.
É ali onde, pela primeira vez, o termo aliança, né, do hebraico berit, vai aparecer pela primeira vez. A aliança da preservação foi feita com Noé, né, onde Deus assume o compromisso de preservar a humanidade, os animais, preservar a terra, né? Então é como algo que vai lembrar a humanidade do que ela merece, que é o juízo, e que vai, ao mesmo tempo, demonstrar a graça, suspendendo aquele juízo até o fim, mantendo aquela família e preservando, assim, tudo de novo depois que as águas baixassem, né? Então, a aliança da preservação, ela tem um sinal, né? Um sinal que é o arco que Deus estabelece ali para lembrar que ele não mais acabaria com a terra em água, né? Depois disso, nós temos a promessa, a aliança da promessa, que é uma revelação da graça, continuação da revelação da graça, que Deus faz essa aliança com Abraão, né? E com Abraão, ele assume o compromisso de dar a Abraão uma grande descendência, a terra, né, que ele prometeu. E ele disse também que isso é muito importante e a gente tem é uma coisa belíssima estudar como a aliança da promessa é trabalhada no livro de Mateus, do Novo Testamento, para se cumprir em Jesus, né? Como que aquela bênção, todas as famílias da terra receberiam em Abraão, atinge essas famílias através de Jesus. O livro de Mateus é fantástico para falar dessa aliança de promessa, desde a genealogia, né? Genealogia profundamente teológica. Então, essa aliança com Abraão, essa é uma aliança da promessa, que ele tem esse compromisso de uma grande descendência para Abraão, a terra, a bênção às nações, e um compromisso específico e belíssimo que Deus faz quando ele sozinho passa pelo meio das partes dos animais que são ali mortos, né? Quando as duas partes deveriam passar pelo meio, tanto Deus quanto o homem, as duas partes que fazem uma aliança deveriam passar pelo meio do animal cortado ao meio, apenas Deus passa pelas partes, né? Então, assumindo para si próprio todas as consequências e nos garantindo, né, que em Cristo Jesus a promessa seria realizada. Mas tanto a aliança com Noé, como essa aliança com Abraão, nós já vemos ali pontualmente algumas características da lei. Até lá no começo nós já vemos alguma característica da lei. Porque quando o homem faz uma roupa para se cobrir, porque ele percebeu que estava nu por causa do pecado, Deus, depois de falar do evangelho, que a gente chama de proto-evangelho, né, em 3,15, ele faz roupa de pele para o ser humano. E o fato de Deus fazer roupa de pele implica em quê? Que houve a morte de animais. Porque o pacto é um pacto de sangue. A quebra do pacto leva à morte. E a graça não é a anulação do pacto das obras, mas a graça é o estabelecimento, é o compromisso de um substituto que possa pagar os pecados da humanidade e também viver a justiça plena que Adão não fez. Então, ali, na aliança do começo, Deus já mata um animal apontando para aquele que morre no lugar da humanidade. Então, alguém morre no lugar de, e essa é a expressão de graça. O que nós vamos ver mais desenvolvido lá na lei de Moisés, mas já tem na aliança do começo, já tem na preservação, tem na promessa, esses sacrifícios também. E algumas leis, como pena de morte, já estão presentes ali, quando Deus trata com Noé, não é? E quando Deus fala a Abraão, Deus também fala de reis, que reis descenderiam dele. Então, quer dizer, ele já começa a falar de reis também, mas ainda é como aquela sementinha que não se desenvolveu completamente. Então, ele já falou da preservação, ele já falou da promessa, tem ali um pontinho da lei, mas ele vai falar mais da lei quando ele estabelece a aliança com Moisés, a aliança da lei. Então, aqui sim, Deus dá
a lei para Moisés, né? E embora essa lei não esteja ali subdividida, aliás, na Bíblia nada está subdividido. Tá? Porque tem gente que não concorda com a divisão da lei em moral, cerimonial e civil. Ok, sim. E por que não concorda com ela? Porque na Bíblia está tudo junto, mas se você for estudar a doutrina da Trindade, na Bíblia está tudo junto. Se você for estudar a doutrina da predestinação, está tudo misturado. Não existe um capítulo da Bíblia que fala assim, agora acerca da predestinação. Agora nós vamos falar da doutrina das últimas coisas. A Bíblia não é teologia sistemática. Não é? A teologia sistemática é um trabalho feito em cima da Bíblia, a partir da Bíblia, sistematizando os temas. Da mesma forma que não existe temas sistematizados na Bíblia, não existe também essa sistematização da lei. Mas se nós prestarmos atenção, elas estão ali. Uma lei moral, que é a vontade de Deus sempre, antes de o homem pecar, depois de o homem pecar e eternamente. Nós temos a lei cerimonial, que fala a respeito do culto a Deus. Sim. Todas aquelas coisas que eram feitas no tabernáculo, ou então no templo, né? Que apontavam para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. Então, essa lei cerimonial, que nós não somos obrigados a cumprir, porque elas eram sombras e Cristo já é a realidade, né? Então, quando Cristo fala àquela mulher samaritana, que ela pergunta, né, em qual monte, né? Porque tinha aquela intriga entre os judeus, os samaritanos, em qual monte, né, deveria adorar. Já surge lá da divisão do reino esses problemas. E Jesus fala para ela, vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que ele quer dizer com verdade? Quer dizer que antes a adoração era em mentira? Não, não é verdade em oposição à mentira. É verdade em oposição àquilo que era símbolo. Agora nós temos a realidade. Então não precisa mais ser nesse monte, naquele monte, como não precisamos mais oferecer sacrifício, guardar os dias e festas, porque isso era cerimonial, apontava para Cristo, aquilo era sombra, hoje nós temos a realidade. Quando você está com saudade de uma pessoa, você pega a fotografia dela. Se essa pessoa chega na sua casa, você não vai ficar mais com a fotografia, você vai ficar com a pessoa real. E assim também, a lei cerimonial teve esse papel didático de apontar para Cristo, mas depois que Cristo veio e cumpriu toda essa lei, nós não ficamos obrigados a ela. Mas a lei moral, sim. É importante fazer essa distinção para sabermos que, sim, continua existindo uma lei e que nós precisamos guardar. Existia uma lei civil, né? Essa lei civil era uma lei que procurava promover a equidade a partir da lei moral de acordo com as circunstâncias, né? Então, por exemplo, Israel era uma teocracia e tinha uma constituição. Um povo livre tem a sua própria constituição, não é? Israel estava no Egito, vivia sob as leis de Faraó, mas à medida que Israel é libertado, uma das expressões da sua liberdade é que agora ele tem a sua própria lei. E quem é o rei? O rei é Deus. Então, Israel vive uma teocracia e o próprio Deus dá a lei e aplica a lei moral às suas circunstâncias sociais, econômicas, de modo a promover equidade. Então, a Constituição de Israel não é para nós a mesma Constituição, ou seja, nós não cumprimos a lei civil literalmente como está lá, mas ela serve para nós como um exemplo de aplicação da lei moral às circunstâncias que nós vivemos para a promoção da equidade. Então, a graça, ela se revela na lei civil. Ela se revela na lei civil, pelo menos a graça, no seu sentido mais assim comum, né? No sentido de aquela pessoa que não teme a Deus. Mas existe uma lei civil que ela, então, tema a cadeia ou a pena de morte, o que tiver de punição, né? E a lei cerimonial também expressa a graça de Deus. Como? Por causa da morte substitutiva. O que acontece no templo? O que é a lei cerimonial? Né? Então ela aponta para aquilo que é feito, na verdade, por Jesus Cristo através do seu sangue derramado na cruz. Então, pelo fato dela apontar, mostrar que os animais terem que ser sacrificados ali, isso já aponta para Cristo e para a graça, porque, olha, era para você morrer, mas lembre-se de que alguém morre no teu lugar, isso é graça.
né? Então a graça se revela na lei cerimonial também. E a graça se revela na lei moral. Por quê? Nós não somos salvos por obediência à lei moral. Mas a graça se revela na lei moral porque ela traz à humanidade a necessidade, a consciência da necessidade, a possibilidade de refletir sobre a sua incapacidade de cumprir a lei e a sua necessidade, portanto, de um Salvador, que você não pode salvar a si próprio, né? E depois que eu vou a Cristo, eu tenho meu Salvador, eu ainda preciso da lei moral? Sim, porque agora eu amo a Cristo, meu coração está transformado, e Jesus falou, quem me ama, guarda os meus mandamentos, né? Então, o que a gente vai falar para Jesus? Senhor, eu sei que eu não posso ser perfeito e nem merecer a vida eterna. Agora eu tenho a vida eterna em ti, mas o que eu faço agora para te agradar, para te honrar? E agora, então, a lei moral nos serve mais uma vez como graça de Deus para nos orientar na santificação. É a liberdade da morte e a liberdade do pecado. Sabe por quê? Porque a graça de Deus não nos livra apenas do inferno. A graça de Deus nos livra também do pecado, porque o pecado em si é mal. O pecado faz mal para nós. O pecado ofende a Deus. Então não é o caso de eu falar assim, eu amo o pecado, eu vivo no pecado, mas depois eu quero ir para o céu. Que horrível. A coisa boa começa agora. Quando Deus nos livra do inferno, ótimo, no futuro eu já sei, mas e agora? O pecado é uma desgraça, ele pode ser gostoso na hora, mas ele só estraga a vida das pessoas. Então, é também uma graça de Deus, uma orientação de Deus, a lei moral, para que nós vivamos a santificação, porque esse é o propósito pelo qual Deus nos escolheu. Está lá em Romanos 8 que Deus nos predestinou para sermos, né, conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja primogênito entre muitos. Então, a grande graça de Deus, ela nos livra do inferno e do pecado agora. E uma das maneiras de Deus trabalhar em nós, essa santificação, é nos orientando através da lei moral, que já estava contida nos mandatos da criação, só que agora ela é expressa de uma forma negativa, né? Muitas vezes, não faça, não isso, não aquilo, né? Mas ela estava presente, e ela é a vontade de Deus sempre, né? Então, a lei moral, os 10 mandamentos, eles são a expressão da lei moral. No entanto, essa lei moral não é só os 10 mandamentos, eles são, como a gente vê Jesus no Sermão do Monte, falando dessa lei moral e explicando o que significa não matarás, o que significa não adulterarás, mostrando que não é só aquilo que a gente faz, mas aquilo que se passa no coração, e que a letra tem algo mais abrangente, né? Então, existem outros mandamentos contra a zoofilia, contra a homossexualidade, e que também são morais, mas estão resumidas no não adulterarás, né? Existe em Levítico uma palavra que diz assim, diante das cãs te levantarás, ou seja, dos cabelos brancos, né? Da pessoa idosa. Então, a honra aos idosos, quer dizer, resumida na honra aos pais, mas não é porque honrar os pais, então é só os pais. Mas aquilo é um resumo, né? Um resumo, um tópico da lei moral. Então, aqui nós temos a lei, aí depois nós temos aquela aliança do reino, né? Que Deus assume o compromisso de não faltar um descendente de Davi no trono de Israel. Então já falou de lei desde o começo da preservação na promessa, já falou de rei na promessa, falou de rei na lei também, e agora, enfim, desabrocha dessa plantinha aquela parte do reino, falando da aliança do reino. Então, Deus se compromete a não faltar um descendente de Davi no trono de Israel, né? E por fim, essas são no Antigo Testamento. E por fim, então, aquilo que cumpre todas essas coisas. Nós temos ali o descendente da mulher que pisa a cabeça da serpente. Nós temos ali o filho, o descendente de Abraão, através de quem a bênção vai para todas as famílias da terra. Nós temos ali o filho de Davi que se assenta no trono quando é assunto aos céus, à destra de Deus Todo-Poderoso. Então, em Cristo, nós temos a aliança da consumação. Então, essas são as alianças que fazem parte do pacto da graça.
Muito obrigado, professor. Quase falar das alianças é quase um conteúdo de um mês. O professor resumiu em alguns minutos. Com certeza, muito mais. Sim, professor, realmente é um tema interessante para nós. Quase todos estamos a acompanhar, muita gente está a acompanhar. Professor, será que há uma diferença entre aliança e dispensações? Porque geralmente, mesmo dentro da linha reformada tradicional, alguns que são da área dispensacionalista, eles falam da era da inocência, a era da consciência, que o homem tomou consciente e pecou, a era da autoridade humana, que o homem torna-se rebelde, que não é, a era da promessa, a era da lei, aí já temos Moisés, a era contemporânea da graça da igreja e a era do milênio. Será que estamos a falar a mesma coisa? Será que há uma diferença? Olha, de fato, quando nós falamos de alianças e dispensações, elas não são a mesma coisa. Mas teólogos pactuais também falam de dispensações, teólogos dispensacionalistas também falam de aliança, né? Uhum. A questão é, qual dos sistemas estrutura a Bíblia? Essa é a questão. Então, para a teologia da aliança, há duas dispensações. A antiga, sendo que nada, né, é encerrado com a nova dispensação, a mesma graça está ali, né? Os dispensacionalistas vão dizer que começa a graça, né? Mas não, na verdade é a mesma graça, mas nessa nova aliança administrada de uma maneira diferente. Então, como exemplo, nós temos os próprios sinais de alianças do Antigo Testamento, que são administradas, embora signifiquem a mesma coisa, expressem a mesma realidade que no Antigo Testamento, no Novo Testamento ela é administrada de uma forma diferente. Por exemplo, a Páscoa, né, em que a morte do animal, que é, portanto, um sinal cruento, é substituído pelo pão e vinho, que é incruento. A circuncisão, que era um sinal cruento de um corte na carne, é substituída com as mesmas significações, mas pelo batismo, que não é cruento, não tem derramamento de sangue, né? Então, nada mudou da forma da salvação e da graça do Antigo para o Novo Testamento, senão que a graça, a mesma graça, é administrada de uma forma diferente, né? De uma forma mais plena, porque Cristo já veio. Então, para o dispensacionalismo, quando Deus estabelece outra aliança, para ele significa que a antiga terminou. Porque agora não deu certo, o homem quebrou, então Deus faz outra. Então, aquela que ficou para trás não precisa mais, né? Então, Deus fez uma aliança da lei. Por que Israel aceitou? Porque se ele não aceitasse, ele continuaria na aliança da promessa. A aliança da promessa não acabou quando começou a aliança da lei. Como não terminou da preservação quando começou a aliança da promessa. Né? Pelo contrário, elas vão se somando. Quer dizer, são mais revelações acerca da mesma graça de Gênesis 3,15, só que agora uma plantinha mais desenvolvida. Ela vai se desenvolvendo, vai crescendo até chegar em Cristo. Né? Então, as alianças, elas não terminam quando uma outra é estabelecida. Pelo contrário, né? Novas revelações são acrescentadas àquilo que já estava. E então, não é como o dispensacionalismo diz, né? Como se não tivesse dado certo, então Deus faz outra aliança, não. Por isso, afirmo que se Israel não tivesse aceitado a aliança da lei, continuariam na aliança da promessa, que era melhor. Mas isso tudo é bobagem, nós precisamos de todas elas, né? Mas há diversos tipos de dispensacionalismo. Isso é importante para a gente frisar, porque normalmente, né, quem fala de 7, 8 dispensações, são o dispensacionalismo clássico, né? E muita gente entre os estudiosos já não é mais dispensacionalista clássico. Né, que fala de 8 dispensações e uma total descontinuidade entre Israel e a igreja, que depois é um dispensacionalismo revisado, né, que já fala de 4 a 6 dispensações, e vê um pouco de continuidade entre Israel e a igreja.
são dispensacionalismos assim, muito difundidos através da Bíblia de Scofield. Então, como ela é popular e ainda é vendida, embora já seja um dispensacionalismo ultrapassado, muita gente ainda acredita nisso, embora os estudiosos dispensacionalistas já dispensaram, né, essas posições. Depois nós temos um dispensacionalismo integrativo, que faz a distinção entre Israel e a igreja, mas vê Israel como um mediador pelo qual Deus se faz conhecido a todos. Cristo ainda não está no trono, mas eles admitem que, de certa parte, o seu reino já está cumprido. E aí nós temos um dispensacionalismo progressivo, que os outros dispensacionalistas, esse é o mais recente, já às vezes nem consideram dispensacionalistas, né? Que ele procura aproximar pactualismo com dispensacionalismo. Então, para esse tipo de dispensacionalismo progressivo, Igreja e Israel são um, mas Deus nem abandonou Israel, nem a Igreja é o Israel de Deus no Novo Testamento. Ela está no meio. É a mais próxima da teologia da aliança, mas ainda não chegou. E Deus teria passado a tarefa de Israel para a Igreja até que Israel se arrependa. Então, para eles, Cristo já está no trono, mas esse reino vai progredindo até que seja implantado em sua plenitude, né? Então, os dispensacionalistas, no Brasil, se constituem, né? No Brasil, eu posso dizer, porque é o que eu conheço, né? Mas pode ser que coincida com vocês, que se constitui aqui principalmente de pentecostais. Embora nem todo pentecostal seja dispensacionalista, uma grande maioria é, e também parte de igrejas batistas, né? E outros tradicionais também, mas como denominação mesmo, acredito que mais uma parte dos quase todos os pentecostais e uma parte dos batistas defendem isso aqui, né? Então, existe a diferença, e os que defendem as dispensações, então, são esses, né? E a diferença de aliança é, então, esse compromisso que Deus assume e a dispensação, que os dispensacionalistas falam em várias, né? Depois, ao longo do tempo, eles vão se aproximando da teologia pactual, vai diminuindo as dispensações e aumentando a relação entre Israel e a igreja, mas ainda não chegam ali, né? Mas eles falam, então, de dispensações, assim, no sentido de que essas administrações são muitas, e nós falamos de que existem duas administrações e que a graça é a mesma. Então, essa dispensação não é uma mudança no conceito, até porque Deus não muda. Então, é imutável. Muda e a sua aliança expressa o seu caráter, ela permanece. Apenas a administração é diferente. Ok. Muito obrigado. Falando da Aliança da Graça, há um desdobramento dos 5 estágios principais ao longo do relato bíblico, mas o professor já explicou quando falou da aliança de Adão, com Noé, Abraão, Moisés, Finéia, filho de Arão, Davi e a nova aliança, que é a aliança da construção. Quais são os quatro dinâmicas fundamentais que se pode observar em cada um dos estágios da nova aliança, da aliança bíblica? Então, em cada aliança, nós vemos que existem as duas partes, né? Existem as duas partes, Deus e o homem. Existem as promessas que Deus faz, a condição. Nós temos um castigo, né? No caso que se opõe à promessa, dependendo de como o ser humano se depara com a condição, né? Ele pode, então, receber a promessa ou o castigo. Nós temos sinais, né? Nós temos sinais, como no Pacto das Obras, a árvore da vida, né? Era esse sinal pactual, esse sacramento. No Pacto das Obras nós temos vários, né? Na primeira dispensação, nós temos o arco-íris, né? Nós temos a circuncisão, nós temos o sábado, né? Aí na nova dispensação, estes sinais, então, se resumem em a ceia do Senhor e o batismo. Então, essas são as coisas que, né, fazem parte das alianças aí.
Muito obrigado, professor. Para alguns que entraram agora, que não está conosco, o professor Ricardo César Toniolo, que é pastor presbiteriano e também professor de ensino à distância nas especializações na área do Antigo Testamento, que é a teologia bíblica, e também é professor no seminário presbiterianos. Professor, quase faltam-nos 8 minutos para o fim do nosso estudo. Das alianças, qual é a mais fundamental para a nossa fé cristã? Ok. Olha, eu não posso dizer que existe uma aliança mais fundamental para a fé cristã, porque quando a gente fala de cristão, a gente está falando de graça, né? Porque Cristo veio e cumpriu e nos salvou, tudo bem. Mas por que existe a aliança da graça? Por causa da criação. Então não há graça, não há salvação se não houver criação. Então, como não há redenção da criação sem graça, então ambas são uma unidade, elas são a unidade da nossa fé, da nossa compreensão da Bíblia, né? E entender, só de entender o pacto das obras e o pacto da graça e ler a Bíblia a partir daí, já é um grande avanço que nós podemos ter. Aliás, existem algumas teologias pactuais também, que diferem da nossa teologia reformada, né? Existe uma teologia wesleyana, que vem dos nossos irmãos metodistas, né? Através de Wesley, que ele procura preservar a questão lá da aliança condicional, né? Aliança não, da eleição condicional. Então, o que ele faz, né? É também uma estrutura pactual, é também uma teologia pactual. Existe uma teologia pactual batista, que tem também as suas diferenças, né? Até porque, senão, algumas doutrinas nem poderiam se sustentar, né? Porque, como eu falei, teologia pactual é uma teologia que estrutura tudo, inclusive todas as doutrinas. E como, né? Como defender uma eleição condicional, né? Porque, na verdade, veja bem, irmãos, nós estamos, todos os seres humanos estão ligados com Deus em aliança. E esse é o problema da humanidade. Esse é o problema dos perdidos. Porque às vezes nós falamos de aliança, parece que a aliança traz apenas as coisas agradáveis a nós, né? Não, mas quando nós estamos em aliança e nós não cumprimos os termos da aliança, nós somos castigados. E esse é o problema da humanidade que não crê em Cristo. Ela está em aliança com Deus. Então quem vai para o inferno, vai para o inferno porque está em Adão, porque tem a natureza pecaminosa dele, porque está tentando com as suas próprias mãos se salvar e não consegue. Então, o pacto da graça, o pacto das obras está em pé, está ali. Por isso que Cristo veio, para cumprir o pacto das obras. Ele tanto o nosso pecado foi imputado a ele, e ele morreu por nós, a nossa morte. Inclusive ali, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste, né? Que Deus está presente no inferno, mas não com o seu amor, e sim com a sua ira. Sim. Então ele sofreu a nossa morte, ele foi abandonado do amor de Deus por nós, no nosso lugar. E então o nosso pecado foi imputado a Cristo. Sim. E a justiça de Cristo, em que ele foi perfeito, foi imputada a nós. Então a nossa conta, que estava no vermelho, né, foi passada para o nome de Jesus, e a conta de Jesus, que estava extraordinária, foi passada para o nosso nome. Né? Então, nós somos salvos pelas obras? Sim, porque o pacto das obras não acabou. Só que não é pelas nossas obras, é pelas obras de Cristo. Por isso que para nós sai de graça. Eu chamo a aliança de graça porque para nós sai de graça.
Mas para conseguir, houve necessidade de obras. E Cristo foi quem realizou essa obra. Por isso nós falamos do primeiro Adão e do segundo Adão, né? Como o pastor Cândido mencionou no começo. Falamos de dois Adãos, o apóstolo Paulo nos ensina, porque todo homem está em Adão. Só não está em Adão quem crê em Cristo. Se crê em Cristo, ele está em Cristo e é representado por Cristo. Então, toda a humanidade está em aliança com Deus, porque o pacto das obras não terminou. Né? Cristo veio, cumpriu, e aquilo que Deus prometeu no começo, ele tem que cumprir. Não é? Como que a teologia wesleyana faz para preservar uma aliança condicional? Ele faz assim: no momento em que a aliança da graça começou, a aliança das obras terminou. E aí ele encerra todo mundo no pacto da graça. Mas Deus seria injusto se ele não cumprisse o pacto das obras. Ele teria voltado atrás, ele não teria palavra. Então a graça não pode ser pela anulação do pacto das obras, não é também uma anistia pelo nosso pecado, mas é a providência de um outro cabeça federal que nos substitui na morte e que cumpre toda a justiça de Deus na terra. E então estávamos falando da qual seria mais fundamental, né? E eu estou explicando porque ambas são fundamentais. E então, para dar um exemplo, né, de que outras teologias também fazem as suas adaptações, mas eu não posso concordar que o pacto das obras termine, porque Deus não é Deus enquanto ele não cumprir. Pecou, morreu. Aquele que não foi representado por Cristo na cruz há de receber essa morte, que foi apenas suspensa, né, até o momento do juízo final. Então, não temos como falar de uma aliança da graça sem um pacto das obras, e o pacto das obras sem a graça também significaria o fim, né? O fim da vida, de toda a comunhão com Deus, de todo o amor de Deus. Ok. Professor, acho que temos mais uma última pergunta mesmo. Será que, professor, essa é a razão de haver muitas igrejas que pregam mais a teologia das obras e poucas igrejas, principalmente as igrejas tradicionais chamadas conservadoras, que pregam mais a teologia da graça? Qual é a razão mesmo de algumas igrejas pregarem mais a teologia das obras? Será que o interesse é mais espiritual ou material? Olha, é complicado, viu? Essa questão de falar mais. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Falar mais das obras e outra falar mais da graça. Essa é a sua questão? Sim, professor. Ok. Então, muitos crentes são incoerentes na hora que falam sobre esse assunto, né? Porque fala assim, a salvação é pela graça, de uma forma assim tão geral, mas na hora mesmo, se você perguntar para ela o que você precisa para ir para o céu, ela vai falar, eu tenho que ser bonzinho. Eu já vi tanta gente falar assim, poxa vida, mas tem que pregar o evangelho continuamente para os crentes também, né? E existem aquelas igrejas que, infelizmente, né, tem essa mentalidade de que se estudar é coisa da carne, porque a letra mata e o espírito vivifica. Quer dizer, já é uma interpretação equivocada da Bíblia, né? Então, que acabam... Sim. Eu creio que muito disso está dependente desse tipo de conceito que exclui, né, toda possibilidade, toda necessidade ou até permissão de estudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é, de certa forma, igual a todos os livros. E de uma forma especial, diferente de todos eles. Porque a origem dela está em Deus. Ela é o único livro do mundo revelado e inspirado, inerrante, infalível. Mas no que concerne a todos os outras características de um livro, é igual. Tem substantivo, tem verbo, tem gênero literário. As histórias têm começo, meio e fim. E normalmente
vemos pessoas que são contra estudo, né? Abrir a Bíblia e pôr o dedo assim e falar assim, é isso que Deus vai falar comigo hoje. A Bíblia não foi escrita para isso. Eu acredito que esse conceito equivocado da Bíblia, né, leva as pessoas a terem uma superficialidade muito grande. Então, nós vemos quem falando quase nada da graça. Aqueles que realmente não têm, acham que é errado estudar, porque se você não estudar, aí sim que o Espírito Santo vai falar. Então, essa é a minha percepção, né? Obrigado. Muito obrigado, professor. E também nós queremos agradecer. Nós terminamos com o nosso segundo encontro. Agradecer a todos que nos acompanharam e continuem a abençoar todas as famílias. Também desejamos muitas bênçãos para a família do pastor Ricardo. O Brasil, neste preciso momento, é o segundo país, tornou o centro desta pandemia do Covid-19, mas a nossa esperança é que o Senhor poderá iluminar aos homens que estão a trabalhar nisso para se encontrar a cura. Muito obrigado a todos, que Deus continue a nos abençoar. Professor, pode passar a última palavra para todos nós? Eu queria falar a vocês, meus irmãos de Angola, que eu tenho uma Bíblia em quimbundo. Oh. Eu tenho uma Bíblia em quimbundo. Muito obrigado. Eu não sei se é a língua de todos que estão aí, né? Ouvindo. Se a nossa igreja é multicultural, a região onde eu estou, a língua predominante, a língua local é Umbundo. Sim, professor? Desculpa, eu tive a impressão de estar paralisado o vídeo, né? Sim. Tem várias línguas, né? Eu sei. Sim. O quimbundo é uma delas. No caso... Sim, é uma das línguas nacionais do nosso país. Que estão assistindo também. É da Sociedade Bíblica de Angola, né? E queria dizer também... É mesmo. E queria dizer também que aprecio muito a música de vocês e tenho ouvido, né, algumas que me foram muito agradáveis, embora eu posso falar da música, né, porque a letra eu não entendi, mas Valiponguia Messia e Ciarramba são algumas músicas aí que eu ouvi, apreciei muito, gosto desse ritmo, gosto dessa harmonia, gosto dessa... o solista fala, depois um coro responde, timado. Eu acho fantástico a música de vocês. Quero saudar, então, desejando a bênção de Deus para os irmãos, agradecer por participar, dizer para vocês que é uma satisfação enorme para mim poder falar um pouco da palavra de Deus a vocês. Que Deus esteja abençoando ricamente. Muito obrigado, professor. O professor pode orar para nós. Muito obrigado. Grande Deus e eterno Pai, eu peço por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão conosco, Pai, para que sejam firmados completamente na graça de Cristo e compreendam sempre, ó Deus, a tua atuação em nossas vidas, em nosso mundo. Abençoa suas vidas, seu casamento, seus filhos, suas igrejas. Abençoa, Pai, a igreja congregacional de Angola, as demais igrejas que são fiéis ao Senhor Jesus Cristo em Angola. Abençoa, Deus, o reverendo Cândido, seu ministério. Nós suplicamos, ó Pai, que o corpo de Cristo em todo o mundo, os crentes verdadeiros que creem no Senhor Jesus, no coração creem que Ele ressuscitou dentre os mortos, sejam sempre firmados na verdade. Guarda-nos, ó Deus, no Teu amor, nós te pedimos, por Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado. Professor, já